Bom, muita boa noite a todos, irmãos e irmãs, seguidores aqui das lives do GAEB, Grupo de Apoio Holístico Euripides Barçanufo. O nosso convidado de hoje é o Abel Sidney. Ele é lá de Porto Velho, Rondônia, como está aparecendo aí para gente. O Abel já é parceiro nosso aqui, colaborador das nossas lives. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Valmir. Já me Eu sinto queria... aí em Volta Redonda. Isso. Estou a 3.200 e poucos quilômetros, mas é logo ali. Que maravilha as redes sociais proporcionam para nós, né? Oh, muito bom. Possibilidade de saber que a doutrina espírita está sendo bem divulgada, né, em todos os cantos do Brasil e do mundo, né? Do mundo. Eu queria começar informando, né, que essa live ela vai estar amanhã no nosso canal do YouTube. Se alguém ainda não se inscreveu, se inscreva. A gente tem um material muito bom lá. Vocês podem ir lá curtir, compartilhar, assistir lá no horário que quiserem, tá bom? Tem muita coisa boa lá, muitas palestras bem edificantes lá. Eu vou começar com a leitura do livro Vinha de Luz, coleção Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição de hoje é de número 43, na página 99. E essa leitura é bem interessante. O título dela é Vós, portanto. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano que os homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaias da vossa firmeza. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. O cume falso de suas noções individualistas precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justiça, a vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio, mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimento e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E, caso aceite as ilusões dos homens abomináveis,
agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos superiores. Porque está tudo arrumado. Então, a lição, né, deixa bem entendido para nós, né, que a quem muito foi dado, muito será cobrado também, né? A gente não vai poder, né, o estudante do Evangelho, ele não vai poder ter essa desculpa de que não sabia, né? Então, ele está recebendo tudo de antemão, né, uma responsabilidade que cada um de nós temos, né, como espírita, né, de procurar se afastar, né, desse cenário que a gente tem visto aí no dia a dia, né? Pessoas que tentam, né, através do conhecimento, complicar, né? E ao invés de esclarecer as pessoas sobre a verdade, né, sobre a realidade, né? Fazem proselitismo para o lado A, para o lado B, e assim vão, né, dificultando a evolução dos nossos irmãos. Bom, queria convidar todos agora neste momento para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, nesse momento aí, que todos nós estamos aqui reunidos, vibrando pelo bem, que a gente possa lembrar daqueles nossos parentes, amigos, que se encontram em dificuldades neste momento, seja ela espiritual, física, a perca de um emprego, a perca de um ente querido, enfim, que a gente possa elevar o pensamento para eles também, mas que eles estejam na condição, na sua melhor condição, bem, realizando todas as suas vontades, seus desejos. Senhor Deus, Pai bondoso, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, mentor espiritual da nossa casa de Barçanufo, estamos aqui mais uma vez nesta noite reunidos em seu nome para a divulgação da doutrina espírita. Neste momento, Pai, levamos o pensamento a Ti e rogamos por todos esses nossos irmãos que se encontram em dificuldades neste momento. Que eles possam ser amparados e atendidos, possam receber o lenitivo necessário para trazer o equilíbrio do corpo físico e espiritual. Que a espiritualidade possa incluir o nosso irmão Abel, que aceitou o nosso convite nesta noite, que ele consiga transmitir para nós todo o estudo que trouxe para nós, e que nós possamos, através das palavras ditas aqui nesta noite, somar com o nosso conhecimento e entendimento que já temos da doutrina espírita, e que possa tornar um auxílio para nós a nossa caminhada diária. Pedimos que o Senhor possa enviar os seus mensageiros espirituais e médicos espirituais a todos os hospitais, a todo lar acometido por uma enfermidade, que o Senhor possa também estar enviando seus mensageiros espirituais a cada lar representado aqui nesta noite, e que lá possa reinar a paz, a harmonia, a tranquilidade, o amor, a compreensão, a esperança, que a gente possa ter uma caminhada saudável, né? Justo que fomos colocados como parentes para nos acertarmos, e que a gente possa aproveitar todas essas boas vibrações e nos acertar com aqueles ao qual temos alguma diferença. Sendo assim, Pai, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para darmos início à live da noite de hoje. Graças a Deus, que assim seja. Abel, daqui a pouquinho eu volto com você aí. Tá bom, tranquilo. Obrigado. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez e é o nosso desejo que haja entendimento de todos, que nós consigamos tratar deste tema, que este estudo nos seja útil e que possamos colocar em prática o que vimos aprendendo já há muito tempo. Muitos podem estar começando agora na doutrina espírita, mas é sempre bom lembrar que somos espíritos imortais, já vivemos muitas existências
e estamos aqui, muitos de nós, prosseguindo em nossos estudos, na aplicação do que já sabemos, e muitos estamos recapitulando velhos aprendizados. Nós temos contato com Jesus e suas lições e seus ensinamentos há 2000 anos. Muitos de nós já tomamos contato com as verdades do alto em outras civilizações mais antigas até. E muitos estão agora tentando se reconciliar com Deus. Mesmo porque, lamentavelmente, os maus religiosos de todos os tempos produziram milhões de vítimas. Então, se hoje nós temos pessoas que têm aversão à religião, parte disso se deve aos traumas do passado. Graças a Deus, essas pessoas, muitas delas, já estão se reaproximando do divino, do sagrado, da espiritualidade. Muitas já perdoaram seus algozes, mas não conseguem ter afinidade com a religião. Nem por isso essas pessoas seguem desguarnecidas, desamparadas, pelo contrário. É por isso que eu sempre digo que há ateus, materialistas, agnósticos, não importa o nome, na condição de pessoas muito nobres, praticando o bem e, por vezes, dando lições àqueles que, como nós, procuramos ter uma vivência religiosa. Eu mesmo já fui auxiliado imensamente e posso dizer que, proporcionalmente, foram duas pessoas que se diziam materialistas, que não acreditavam em Deus, que mais me auxiliaram nesta existência. Então, é sempre bom a gente repensar essas questões, porque rótulo não nos define. Bem, mas o certo é que hoje há uma busca pela espiritualidade, seja como cultivo de valores mais profundos, de conexão nossa com a vida, com a natureza, com o mundo, com o universo, seja a conexão mais direta com a divindade. Então, há essa busca e mais. Cada um encontrará meios, recursos de se vincular a ideias, a doutrinas, a práticas que possa alimentar cada um em suas buscas. Então, por exemplo, há pessoas que se convertem, ou melhor, se aproximam da divindade por meio da literatura, outros pela ciência, outros pela filosofia, outros pela vivência prática. Então, não podemos também estabelecer nenhum tipo de limite, porque cada um traz a sua história, traz os seus traumas. Não à toa, não à toa, hoje nós vamos estudar exatamente sobre a oração, que nós sabemos que é uma das maneiras que nós temos de conexão com a divindade, com o sagrado. Bem, o título faz sentido. Não foi à toa que nós, sob a inspiração do alto, buscamos um título que pudéssemos falar sobre o tema de forma bem ampla. Estados de oração.
Aliás, temos estado em oração? É possível que sim, é possível que nós já tenhamos prática nisso. Muitos de nós, desde criança, aprendemos a orar e vivemos momentos de oração, seja em casa, seja na casa espírita, seja na igreja católica, igreja evangélica, não importa onde. Muitos de nós temos nossas pequenas práticas muito próprias, pequenos ritos ou rituais. E ritual não é nesse sentido de fazer as coisas de forma mecânica, não. É que às vezes a gente tem a nossa própria maneira de cuidar dessa nossa relação com a divindade. E aí cada um pode criar suas maneiras próprias. E pode, inclusive, buscar meios de se conectar. E muitos, por exemplo, se utilizam da música para isso. E nem todo mundo vai buscar o mesmo tipo de música, porque cada um também tem suas vivências, seus modos de apreciar a arte. Então, existem muitas e muitas maneiras de nos aproximarmos, de nos conectarmos e de nos vincularmos, então, à divindade. E a oração é uma dessas maneiras. Bem, então, existem muitos modos de estarmos vinculados a Deus. E nós temos buscado essa conexão, temos buscado estar mais e mais presentes, mais e mais amparados, mais e mais em sintonia com o alto. Nem sempre a gente consegue isso de imediato. Eu me lembro que quando me tornei espírita, eu ficava admirado, porque algumas pessoas parecia ter mais facilidade de conexão com a divindade. Então, por exemplo, quando aos 17 anos eu comecei a frequentar uma casa espírita no interior de São Paulo, a pessoa que nos encantava era a Dona Edna. Dona Edna era uma pessoa maravilhosa, uma mãe dedicada, professora, e ela já tinha uma certa idade, era uma pessoa madura e extremamente doce, acolhedora. Tanto é que anos depois eu voltei àquela cidade só para visitá-la. Bem, a Dona Edna, ela falava com o coração e nos encantava. Então a gente sentia que ela estava cheia de Deus, cheia de luz, cheia do bom espírito. Mais tarde, já morando no Rio de Janeiro, nós tivemos também outros companheiros da Seara Espírita que muito nos encantava, principalmente aqueles que conseguiam fazer preces que tocavam fundo o nosso coração. Uma dessas pessoas era o tio Hélio, lá da Casa de Jesus, que quando fazia sua oração, ele próprio chorava e a gente chorava junto de emoção, porque ele abria o coração, ele falava, ele trazia Deus para perto de nós e a gente sentia a presença divina graças à intercessão, graças às palavras dele, clamando por auxílio, por amparo, todos nós. E há outros casos interessantes de pessoas que se utiliza de maneira peculiar da oração. Lembro-me também de uma outra figura notável desse mesmo centro espírita, a Casa de Jesus, lá de Benfica, Rio de Janeiro. Seu Américo era um senhor já idoso, trabalhava inclusive numa instituição que acolhia crianças. E ele, quando recebia, ele era dialogador na reunião mediúnica. Quando um espírito se manifestava, ele acolhia
começava a conversar com o espírito, procurava saber da situação, e ele não perdia muito tempo em argumentações, em orientações, ele simplesmente acolhia e em seguida ele pedia: meu irmão, minha irmã, posso orar por você? E quando ele orava, não havia um deles que não se entregava. Não havia alma rebelde que não entrava em choro, porque ele conseguia, com a oração dele, tocar profundamente aquelas almas. Então, é um poder que raras pessoas têm. Bem, mas orar é praticar também. Então, no começo, é claro que nós não temos a capacidade, né, de muitas pessoas que a gente já conhece e que têm preces tão bonitas, que a gente se encanta e demonstra uma fé espontânea, viva, forte, e a gente também se encanta. Mas cada um tem que trilhar seu próprio caminho e desenvolver sua forma própria de lidar com essa conexão, com essa vivência, com esse vínculo com o alto. Bem, vamos falar então do ato de buscar. Temos buscado a Deus? Já o encontramos? Conseguimos ter hoje um vínculo com a divindade mais tranquilo, mais sereno? Já conseguimos chamar a Deus de Pai? Porque muita gente não consegue. Às vezes, a gente começa a estudar e a gente tem, digamos, uma apreciação intelectual de tudo que a gente lê, mas não existe emoção, porque a gente não conseguiu ainda se aproximar dos conhecimentos espíritas por meio da emoção, do coração. Com o tempo, a gente consegue se aproximar não só por meio da razão, mas também do sentimento. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção é que temos buscado Deus desde sempre aqui na Terra, desde os tempos primitivos que o ser humano busca essa conexão com o desconhecido, com o maravilhoso, com o que nos foge à compreensão. Mais tarde, nós passamos a compreender melhor as coisas, podemos estudar em algumas regiões aqui da Terra. E uma das coisas mais interessantes dessa conexão com a espiritualidade, com a divindade, aconteceu lá na Grécia. Então, nós somos, né, tributários, nós somos descendentes dessa civilização greco-romana, né, que nos influenciou muito aqui no Ocidente. Bem, existe um templo, o templo de Apolo, lá na Grécia, na cidade de Delfos, e este templo nos rendeu duas frases, duas orientações, duas profundas lições. Uma delas foi trazida para todos nós pelo Sócrates, porque o Sócrates e mais milhares de pessoas lá na Grécia iam ao templo de Apolo para conversar com as pitonisas, com as médiuns, que davam consultas, orientavam as pessoas que as buscavam. Elas entravam em transe, os espíritos se manifestavam por elas e elas traziam informações do mundo espiritual. Então, lá no templo de Delfos, no seu pórtico, existia uma frase que foi trazida da espiritualidade e depois difundida por Sócrates. A frase é: homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o Sócrates, o grande pensador, pregador, ele depois difundiu isso e traduziu isso e ensinou isso.
mas a ideia original não é dele. Veio do mundo espiritual por meio das pitonisas e depois foi escrito lá nas paredes do templo de Apolo, lá em Delfos. Há uma outra frase também que lá está, que é muito interessante. Essa frase diz o seguinte: mesmo não invocado, ele se manifesta. Mesmo não chamado, Deus está presente, em outras palavras. Então, mesmo antes de buscarmos a divindade já está em nós. Nós já estamos imersos, mergulhados na divindade. Porque Deus está em nós e ao nosso redor e em todos os lugares. Então, a nossa conexão com a divindade existe desde sempre. E é claro que nós, em algum momento, passamos a trabalhar isso dentro de nós. Então, nós já somos desde sempre seres de proveniência divina. Nós viemos de Deus. Somos filhos da luz, do amor, da paz, enfim, de tudo que Deus significa. Mas essas buscas precisam continuar, porque nós precisamos nos aprimorar, nos desenvolver. E uma das formas de desenvolvimento nosso é o desenvolvimento da nossa emoção, dos nossos sentimentos. E a oração está vinculado a isso. Então, quanto mais conexão com a espiritualidade maior, com Deus, com Jesus, com pessoas notáveis, homens e mulheres que passaram pela Terra a quem estamos vinculados pelo pensamento, São Francisco de Assis, Irmã Dulce, enfim. Então, quando a gente se vincula a seres superiores, a, ao próprio Deus, a Jesus, o nosso divino amigo e irmão, então nós estamos nos exercitando bem. Então, muitos já buscaram, Deus está conosco desde sempre, e a grande questão é: já estamos alinhados com a vontade divina, com os desígnios divinos, ou traduzindo, com os propósitos de Deus para cada um de nós? Porque nós planejamos, ajudamos a planejar nossa própria reencarnação, retornamos à carne, enfim, encarnamos na Terra, e é claro que por vezes a gente se perde durante algum tempo, porque a gente não consegue manter uma conexão, uma sintonia com o nosso próprio destino, com a nossa própria jornada. E a gente precisa se alinhar. Já estamos realizando aquilo que viemos realizar? Já aceitamos o chamado? Então, às vezes, a gente perde um tempo precioso adiando. Ah, não, depois eu vejo isso, eu não quero saber de pensar muito, eu não quero saber de religião, não quero saber dessas questões filosóficas. Deixa eu viver. E a vida permite. Nós temos a liberdade de nos conduzirmos conforme desejamos. Só que nós trouxemos compromissos, nós temos o que realizar. Nós temos nossas pequenas tarefas, missões, temos que nos ajustar com a lei, inclusive. Temos graves problemas a resolver, precisamos reparar os danos que causamos no passado, a nós mesmos e aos outros. E para que a gente consiga nos ajustar, Jesus falava, né? O amor cobre a multidão de pecados. Então nós temos aí uma multidão de equívocos, de erros, de decisões não muito sensatas, que culminaram em prejuízo de outras pessoas lá no passado. E agora nós temos que tomar responsabilidade e nos ajustarmos reparando os danos.
Aliás, todos nós já estamos fazendo isso o tempo todo, né? Então, muitos de nós hoje já temos até uma vida mais ou menos tranquila, equilibrada, mas isso não é simplesmente a graça do céu. Isso já é uma conquista nossa, sim. Ao lado, claro, da misericórdia divina, dos empréstimos, das moratórias. É claro que nem sempre estamos muito ajustados com a lei. Mas se já começamos a nos sentir em paz, se já conseguimos ser visitados pela serenidade, pela tranquilidade de espírito, podemos ter certeza de que já avançamos um pouco na caminhada, já conquistamos algo e já podemos até dizer: meu Deus, que bom, consegui chegar aqui, já consigo passar pelo menos parte do dia em paz. E às vezes as nossas lutas são muito grandes. Outrora, tempos atrás, eu vivia bastante atormentado. Eram minhas lutas. Eu me lembro que em muitas situações onde só haveria motivo para ter alegria, sentir alegria, expressar alegria, eu estava atormentado, estava preocupado, estava às voltas com desassossego, enfim, inquieto. Então, me lembro de alguns aniversários em família que eu tinha que entrar em oração porque eu me sentia tão perturbado que eu falava: meu Deus, me deixe pelo menos, me ajude, Senhor, a viver esse momento de alegria sem me deixar contaminar por pensamentos intrusivos, por sentimentos que não são meus, possivelmente nem eram. Então, às vezes a gente está fora de sintonia, estamos mesmo obsediados, porque, claro, somos alcançados por aqueles a quem prejudicamos. E por vezes a gente passa anos e anos, décadas e décadas para a gente se libertar disso, ter uma vida mais serena, mais tranquila, mais equilibrada, mas isso é uma conquista, né? Por vezes é 30, 40, 50 anos para a gente chegar nesse estágio. E, lamentavelmente, nem todo mundo tem paciência, nem todo mundo quer fazer esse percurso. E quando nós queremos, insistimos, nunca nos faltará um amparo. Então, nós precisamos nos afinar, nos alinhar com a divindade, com Deus, com Jesus, com as nossas tarefas, com a espiritualidade maior. Então, nós precisamos de oração, de quietude, muitos podem chamar de estado de meditação, e precisamos de ação no bem. Então, a prece é companheira de cada dia. Precisamos da prece, precisamos orar permanentemente para nos alinharmos, para nos ajustarmos, para calibrarmos, e a gente consegue. Eu sou testemunha de que é possível. Aliás, há mais de 20 anos atrás, eu fiz um balanço da minha existência naquela época e pensei o seguinte: meu Deus, quanto tempo eu desperdicei. Eu poderia ter sido mais cuidadoso, mais produtivo, mas desperdicei tempo precioso. E agora, o que que eu faço? E aí, à época, me veio uma sugestão: acorde mais cedo, faça as suas leituras, estude, leia, anote, faça estudo mesmo. Leitura com anotações, com meditação, e faça suas orações. Procure um caderno qualquer, anote o nome das pessoas que já estão vinculadas a você, familiares, amigos, e conforme forem surgindo pessoas que precisem de oração, coloque-as no caderno. Ore todo dia. E assim eu fiz.
Me disseram que eu ia fazer isso por uns 15 anos, eu fiz acho que até mais. Então, durante anos e anos, eu acordei de madrugada. Comecei a acordar às 5h30, depois às 5, 4h30. Teve tempo em que eu, antes das 4 horas, já estava de pé. Um pouco mais jovem, eu tinha força vital para isso. E eu posso dizer que essas minhas madrugadas de estudo e de oração foram determinantes no meu reequilíbrio. Eu pude auxiliar muitas pessoas por meio das minhas intercessões. Eu orei por muita gente e fui também aprimorando minha mediunidade, que é intuitiva. E eu cheguei a receber visitas espirituais que eu pude captar de pessoas que vieram agradecer as minhas orações. O caso mais tocante foi um casal de austríacos que vieram morar no Brasil, ele um grande intelectual na Europa, e ao chegar no Brasil com a Segunda Guerra Mundial, eles entraram em depressão e foram ao suicídio. Moravam em Petrópolis. Eu soube desse caso, anotei no meu caderno e durante anos e anos eu orei por eles. Alguns anos atrás, recebi a visita deles numa dessas madrugadas e eles vieram agradecer e me dizer que estavam preparados para reencarnar. E houve outros tantos que vieram aqui me visitar. Enfim, então a gente, ao orar, nós também nos vinculamos a muitas pessoas, principalmente aquelas a quem a gente auxilia espontaneamente e vai criando laços. Quantos laços eu criei, inclusive com pessoas encarnadas. E muitas dessas pessoas encarnadas que não sabiam que eu orava por elas, muitas delas passaram a se aproximar de mim. Foi criada uma espécie de simpatia, de vínculo, de laço. Então eu posso dizer que essas minhas experiências na madrugada, com os estudos e orações, me ajudou imensamente, me possibilitou escrever livros. Tem um livro sobre suicídio, escrevi durante muito tempo, participei, né, desse grande movimento em favor da vida, prevenção do suicídio. Mantivemos um blog por mais de 20 anos. Então, tudo isso acontecia na madrugada e eu pude me utilizar, então, deste recurso da oração para poder auxiliar muitas e muitas pessoas, graças ao bom Deus. E, além disso, há também alguns aspectos interessantes. Por exemplo, eu já tive problemas com algumas pessoas encarnadas e um deles, por exemplo, eu sonhei com essa pessoa e ela dizia que viria aqui em casa me visitar. Vinha me ver, vinha resolver um negócio, enfim, e era uma pessoa perturbada que viria só me trazer problema. E eu me apeguei na oração e até hoje essa pessoa não veio. Porque, claro, foi criada uma barreira, porque eu pude, por meio da oração, me proteger. Não era uma pessoa que iria me trazer nenhum benefício e, enfim, era uma ameaça. Algumas dessas pessoas que ameaçaram me trazer problemas e adversidades foram impedidas graças à oração. Então, ao orar também nós protegemos a nós mesmos e aos nossos, as pessoas à nossa volta. E há outras coisas interessantes. Eu moro num bairro aqui em Porto Velho, na Zona Norte, e na nossa micro-região nós não ouvimos falar
há muitos anos nem de furto. Não tem furto, não tem roubo, não tem assalto, não tem morte, não tem nada. E esses dias eu fiz um levantamento e aí a razão é muito simples. Aqui existe pessoas realmente devotadas ao próximo, devotadas ao bem comum. Então são muitas religiões, então são muitas igrejas evangélicas, alguns centros espíritas, um lar de idoso, uma igreja católica. Então tudo isso junto e de pessoas verdadeiramente devotadas cria um ambiente muito adequado e que nos protege. Então, por vezes, as nossas orações também protegem a nós e os vizinhos, ao bairro inteiro, à cidade. Então, a gente não tem nem noção do quanto a oração é importante e o quanto de benefício isso traz. Muitos se utilizam de uma prática espírita das mais conhecidas e benfazejas, que é o Evangelho no Lar, ou o culto do Evangelho no Lar. Aqui em casa nós fazemos o Evangelho no Lar há 30 anos, desde que eu comecei a namorar com a minha esposa. Então, todo domingo às 20 horas estamos reunidos. Raramente houve suspensão disso, pouquíssimas interrupções. E também podemos avaliar o quanto de benefício o Evangelho no Lar nos trouxe nesses momentos de oração, no caso nosso aqui, a gente canta. Sempre toquei violão, né, na evangelização, na mocidade, nas atividades espíritas. Então, aqui a gente canta, a gente lê, a gente comenta, a gente faz oração. Então, tudo isso vai somando e trazendo equilíbrio e paz para as nossas vidas. Bem, por fim, nós já falamos do buscar, do alinhar. E como é que é o sentir? Nós precisamos estar em estado de oração para nos sentirmos filhos de Deus, para nos sentirmos na condição de espírito imortal. Então, precisamos estar em sintonia permanente. E aí vem o convite ao trabalho no bem. Então, quando nós estamos bem orientados, bem equilibrados e dispostos a trabalhar, e nos utilizamos com frequência da oração, nós acabamos trabalhando mais do que imaginamos nas tarefas do bem. E hoje há um dado curioso. Depois da pandemia, os relatos de pessoas que hoje trabalham também durante o sono é muito grande. Já se trabalhava antes, mas com a pandemia isso se intensificou, porque muitas pessoas não puderam se deslocar durante a pandemia para os centros espíritas, para suas casas religiosas. Então a espiritualidade acabou convocando muitos de nós para o trabalho durante o sono. E isso se tornou uma prática muito comum. Então, é muito comum se a gente se reunir com os companheiros espíritos toda semana para falar do que a gente sonhou e de onde estávamos e fazendo o quê, com certeza é muito comum um relato de eu sonhei com vocês, estávamos fazendo um atendimento, cuidando dessa ou daquela pessoa, ajudando a curar uma pessoa enferma, enfim, são muitos os casos. E, inclusive de pessoas que praticam mediunidade durante o sono. A minha esposa, por exemplo, tem sonhado em que ela permite a comunicação espiritual lá também no mundo espiritual, durante o sono. Então, nos tornamos, quando chegamos a esse estágio, nós começamos a fazer parte de um vasto grupo de enfermagem espiritual. Passamos a ser colaboradores de atividades de cura também durante o sono. E é claro que durante o dia também, porque às vezes nós somos alertados e às vezes do nada a gente entra em oração por alguém ou a gente sente necessidade de orar e a gente ora
e nós já estamos ali doando nossas energias, nossas vibrações para que alguém seja socorrido. E para encerrar, eu vou contar um caso muito interessante. Contarei aqui brevemente a história do Jerônimo. Está lá em Memórias de um Suicida. O Jerônimo, lamentavelmente, era um dos companheiros suicidas do Camilo Castelo Branco. Ele era português, vivia no Porto, era comerciante de vinhos e ele, lamentavelmente, não soube conduzir o barco familiar. Ele proporcionou muito luxo, muitos excessos à esposa e os filhos. E ao desencarnar, quando foi à falência, não soube lidar com essa situação. Lamentavelmente, buscou no suicídio uma falsa solução. Bem, ao chegar no mundo espiritual, ele estava totalmente destrambelhado. E ele foi, então, lá na colônia correcional Maria de Nazaré, ele foi levado para uma região chamada isolamento. Ou seja, ele precisou ficar isolado dos outros, tal grau era o seu desequilíbrio. E o Jerônimo, então, passou a inspirar muito cuidado, e os próprios companheiros procuravam visitá-lo com frequência, porque ele sofria imensamente, arrependido do ato do suicídio, ele era extremamente orgulhoso, teimoso, e ele exigiu que ele pudesse vir à Terra fazer visita aos familiares. E permitiram, até para que os outros aprendessem algo com isso. E ele veio, e ao chegar aqui se deparou com a esposa completamente louca, praticando atos insensatos, a filha prostituída, o filho preso. Então, para ele foi um choque terrível. A partir disso, ele pediu que ele fosse atendido por alguém da Igreja Católica, que ele dizia ser seguidor, e então um padre foi colocado à disposição para ouvi-lo e para orientá-lo. Bem, em resumo, houve momentos em que ele já começou a ter um pouquinho mais de equilíbrio, em que o orientaram que ele buscasse na oração meios de trazer equilíbrio para si próprio e meios de auxiliar principalmente os seus familiares. Então disseram o seguinte: olha, se você, junto com outros companheiros e orientadores, se você conseguir fazer oração dessa ou daquela forma, né, naqueles horários, de forma disciplinada, isso vai te trazer equilíbrio e você vai poder, ajudando os seus familiares, ajudar a si mesmo. E assim ele fez. Então, criaram para ele um programa, né, um procedimento próprio para isso. Isso é importante também, para algumas pessoas isso é fundamental. Então, ele passou a fazer periodicamente as suas preces, suas orações. E é muito emocionante esse capítulo do Memória de um Suicida, porque depois veio a resposta. Depois de um certo tempo, ele próprio começou a se sentir mais tranquilo, as dores, as perturbações foram diminuindo, até que veio do alto, num documento, né, num pergaminho, um recado da própria mãe de Jesus, da Maria de Nazaré. E nesse documento estava lá escrito que ele tinha, sim, feito chegar suas vibrações aos lugares mais elevados, suas preces tinham sido captadas e certamente seria atendido. E logo depois ele soube que todos da sua família foram atendidos, foram auxiliados. A filha saiu da prostituição, o filho conseguiu sair da prisão,
A esposa voltou a ter bom senso e razão. E até pessoas por quem ele não orou foram, por tabela, auxiliadas. Então ele aprendeu o valor da oração. E quando nós intercedemos por alguém, quando nós oramos por alguém, nós já estamos nos iluminando, estamos nos auxiliando. Então, sentir Deus é isso, é estarmos à disposição para sermos parceiros da divindade, por que não? Somos filhos de Deus. Nascemos para a luz e vamos crescer para brilhar mais e mais. Que as nossas preces, então, sejam esse instrumento de renovação, de forças novas, de reajuste, de realinhamento, de sentimento profundo, de comunhão com a divindade. Que nós consigamos orar mais e mais, que nós consigamos parar em alguns momentos do dia para mergulharmos na oração. Inclusive, eu fui alertado esses dias que eu precisava fazer isso. E o que me disseram foi até um pouco surreal. Me disseram o seguinte: nós pedimos que você dedique pelo menos 1 minuto por dia para fazer preces mais profundas, mais sentidas, porque aqui em casa a gente ora o tempo todo, mas tem momentos que você precisa estar a sós com você mesmo e conversar com Deus. Precisamos desse exercício, precisamos dessa prática, precisamos nos reerguer, nos manter no caminho, precisamos seguir adiante. E a oração vai dar sempre esse suporte para nós. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Valmir, se você quiser se juntar a nós agora nesse momento, por favor. Não estou te ouvindo. Fica à vontade. Beleza. Então é isso, meus amigos, minhas amigas. Vamos seguir em oração. E a oração hoje ainda tem um propósito de saúde mental. Estamos no Janeiro Branco. Precisamos, desde agora, nos libertar de tudo que possa nos perturbar, porque hoje há rumores de guerra, já há gente brigando pelas eleições que vão acontecer lá para outubro, novembro, não sei nem quando. Enfim, nós seremos perturbados. Tentarão nos arrastar para os abismos. Então, mais um motivo para orarmos mais e mais, para estarmos acima disso. Nós não viemos aqui para brigarmos por coisas passageiras. Estamos aqui para cuidarmos do espírito imortal e para isso nós precisamos nos libertar de tudo que possa nos perturbar. Vamos à nossa oração, não é isso, Valmir? Isso. Jesus, amigo, sustenta e ilumina os nossos corações nesta noite. Somos gratos por tudo que temos recebido. Prossigamos em nossa jornada. Ajuda-nos a nos reerguermos a cada dia, que vivamos um dia de cada vez, com serenidade, com paz no coração. Ajuda-nos, Senhor, a simplificarmos nossa vida, a buscarmos o que é essencial. Ampara-nos, que saibamos, Senhor, tomar decisões acertadas, que não tenhamos medo, Senhor, de lutar por aquilo que é certo para nós e pelos outros. Mas se o fizermos, que façamos envolvidos pelo amor, pela caridade, pela paz profunda no coração. Faça-nos instrumentos do seu amor, da sua paz. Fica conosco e nos guie, Senhor, pelos caminhos difíceis, das jornadas todas que fazemos juntos em nossa evolução aqui na Terra. Fica conosco hoje e sempre. Assim seja.